E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Barros, empreendedor, tô aqui com o Murilo Gun. E aí, papai? Comediante, criativo, palestrante, empreendedor, essa porra toda. E aí, cara, porra, obrigado. Onde é que nós estamos aqui? Vai, fala aí. Aqui é um escritório que eu tenho aqui em casa. A gente tem a minha empresa tem um escritóriozinho aqui perto, mas esse aqui é o meu escritório, meu particular aqui. Ah. E onde está a minha biblioteca aí de livros. Que, enfim, eu sou pirado em livros, adoro comprar livros. Que livro que você tá lendo agora? Você tá lendo agora alguma coisa ou não? Agora eu tô lendo... Você lê quantos livros ao mesmo tempo, assim? Cara, eu leio vários ao mesmo tempo. Já imaginava. Eu leio vários ao mesmo tempo e eu leio... Continuo lendo livro enquanto ele estiver me engajando. Tá. Tipo, não sofro com livro, não. Não fico sofrendo de, não sei o que... Acabar, porra. Eu tô lendo dois agora, um sobre alimentação e um livro da década de 50 sobre criatividade, chamado Imaginação Aplicada, Applied Imagination, que é do Alex Osborne. O Alex Osborne, é interessante esse cara que ele sabe aquela agência famosa BBDO? Sim. Ele é o O do BBDO. Boa. Ele é o Osborne e ele é tipo Mad Men. Sabe o Mad Men do seriado? Sim. Ele é da época do Mad Men e ele é um dos caras top. Comia todo mundo também. E tal, era. E ele lançou esse livro que é meio que a bíblia sobre criatividade, década de 50, 53 o livro, Imaginação Aplicada. E é engraçado esse livro porque os exemplos que ele dá, ele fala assim, por exemplo, agora na guerra, por exemplo. Sabe, tipo, agora na guerra. Agora na guerra? Como agora na guerra? É porque foi a Segunda Guerra Mundial, foi alguns anos antes, entendeu? Sim. Então é engraçado o contexto histórico que ele fala. Os exemplos de empresas que ele dá não existem mais. Eu sempre gosto de fazer uma analogia meio que assim, o Brasil, frente ao mundo, é um país super criativo. Sim. O Nordeste, frente ao Brasil, é super criativo. Né? Então, o Nordeste é para o Brasil o que o Brasil é para o mundo. É verdade. Esse DNA vem de lá, como é que é? Fala aí. Tem até esse papo de que a mãe da criatividade é a necessidade, né? Então, assim, você precisa buscar soluções criativas aos seus problemas, porque senão você morre, né? Então, talvez tenha alguma correlação com isso, né? E talvez eu acho que o que falta, tanto no Nordeste como no Brasil, é o empreender para transformar. Eu sempre gosto de explicar o seguinte, até usando o nome do livro que eu falei, Imaginação, né, aplicada, eu sempre gosto de diferenciar a minha teoria que imaginação, criatividade e inovação, a diferença imaginação é uma habilidade comum da espécie humana, básica. É a capacidade de qualquer um imaginar qualquer coisa. A pessoa pode ser analfabeta, sem escolaridade, mas você consegue imaginar um elefante voando? Consegue imaginar um elefante voando? Mas daí, não tem valor isso aí. Quando a imaginação é aplicada, e o nome do livro do Osborne é Applied Imagination, ela é aplicada para resolver um problema, aí vira criatividade. Ou seja, a criatividade é a imaginação quando ela é aplicada, ou seja, passa a ter um valor. Tá. Agora, quando essa criatividade ela é empacotada para o mercado, vira inovação. Ou seja, quando ela é empacotada e passa a gerar valor para uma quantidade de pessoas, nem que seja um grupo. E funciona também com aquele público-alvo. Sim, claro. E aí vira inovação, ou seja... e talvez, né, imaginação o brasileiro tem, ele aplica para resolver problemas, mas não consegue adicionar o empreendedorismo, que é quando você... eu acho que a fórmula é criatividade vezes empreendedorismo é igual a inovação. Quando você pega uma solução criativa para um problema e empreende ela, ou seja, empacota, transforma em produto, em serviço, enfim, empacota, né? Você acha que isso tem a ver com a cultura emergente do brasileiro, de querer as coisas tudo para ontem, assim? Imediato, tudo que tem que ser na hora, né? Eu até falo no meu curso que o cartão de crédito, né? Eu acho que o conceito de comprar as coisas em crédito, né? E dividindo, que é um conceito que é muito forte no Brasil e não é em todo canto do mundo, claro, porque poucos são assim, né? Sim. Talvez esse hábito cultural gerou um pouco da coisa do imediatismo, de tipo, primeiro o prazer e depois o ônus. Primeiro eu tenho de imediato o benefício e depois vou ter a dor depois, enquanto que outras culturas que tem o ônus vem antes, o bônus vem sempre depois. Vem depois. Sim. E muitas vezes eu falo no meu curso que o cartão de crédito, o conceito de divisão fudeu o Brasil, talvez. Não, mas é boa, cara. Cultura do imediatismo, né? Boa, eu gostei. Só pra voltar no imaginação, como que se aplica a imaginação, assim, pra você? Como é que transforma a imaginação em criatividade? Quem tá assistindo a gente agora fala, porra, eu sou um cara de imaginação, mas como é que eu transformo isso em criatividade? E depois de criatividade pra cá, ok, empreender, mas tem processo pra fazer isso? Como é que você faz isso? Eu acho o seguinte, que
primeiro para você sair da imaginação e aplicar e virar criatividade, tem que ter um problema, né? Tá. Tem que ter um problema. Problema não necessariamente é uma coisa ruim. Problema é qualquer coisa que demanda uma solução. É um problema. As pessoas, quando eu falo problema, não é só dificuldade, crise, não. Você pode ter 100 lojas e querer criar mais 30 lojas, não é uma coisa ruim, mas é um problema, porque requer uma solução. Então, quando você... Primeiro passo tem um problema, e aí você aplica a sua capacidade de imaginar qualquer cenário para resolver aquele problema. Né? E a gente nasce, você que tem filho pequeno, eu também tenho, né? A gente percebe, talvez na idade dos nossos filhos ainda não, né? Mas com criança um pouco mais velha, a gente percebe como crianças são imaginativas. Elas imaginam, elas viajam. Elas não são teoricamente criativas, apesar que a gente fala criança é criativa, no fundo, na minha teoria, elas são imaginativas. Não são criativas porque elas não têm problemas para resolver e não tem repertório para buscar a solução do problema. Mas aliás, só uma coisa que você falou aqui, não perde teu raciocínio. Repertório é fundamental para você transformar a imaginação em criatividade. Sim, repertório é fundamental porque as soluções criativas para os problemas, elas sempre são a combinação de inputs, de referências do repertório. Eu até chamo, no meu curso eu chamo criatividade de combinatividade, porque quando fala criatividade, esse prefixo cria, ele cria nas pessoas um peso de tipo, porra, eu não sou um criador. Aí começa aqueles autoconvencimentos, eu sou um cara mais de Excel, sabe? Então eu sou um cara muito bom de criar. Aí eu chamo combinatividade, que é só pra combinar, papai. E aí, de acordo com quão diversificado é o seu repertório, não é só quantidade, é diversidade, é raridade, é você ter aqueles inputs únicos, aquilo que você viu numa feirinha no interior da Espanha, e você pegou aquela referência, ela tá aqui, poucos têm aquela referência, para daqui a 5 anos combinar e te dar uma solução de uma loja que você tem, entendeu? Legal. Então, as crianças, elas não têm... Ó, a análise é a seguinte, as crianças, elas têm muita imaginação, mas não têm repertório de inputs para poder combinar. Aí vai virando adulto, o que acontece? Passa a ter repertório, mas perde a imaginação. Perde, porque a gente ainda é super imaginativo e ao longo do tempo porque aí você vai escola, colocando paradigmas, muros durante a vida. Cultura, e a gente é domesticado, né? E aí, desde o sistema escolar até os pais, a gente é convidado a seguir os padrões. É convidado, entre aspas, né? Quase que obrigado a cair nos padrões das coisas. Não vai ter como, a gente vai ter que falar um pouquinho de sistema escolar aqui, mas antes... Quando eu te pergunto de processo, design thinking é uma coisa que todo mundo fala de design thinking. E basicamente existe um processo, né, para chegar no que eles chamam de prototipação, no protótipo daquela imaginação. Esse processo existe para você? Como é que ele funciona? Murilo, aí falando de Murilo. Eu vou dizer o meu processo. Meu processo é o... Sabe aquela tela azul dos computadores antigamente? Computador, acho que hoje em dia vocês têm ainda, que eu não sei, vai ligar o computador, você bota Alt F4, aquela tela azul, lembra para instalar o Drive? Aquela tela chama BIOS, né? BIOS significa Basic Input Output System. Então, para mim, criatividade é um sistema básico de entrada e saída. É só isso. Então, o processo quais são os inputs? Repertório, inputs, e aí entra o olhar criativo, 24 horas, que é o olhar para o mundo sem deixar as coisas em paisagem, olhar para as coisas, estar atento, olhar com o olhar de turista, o mesmo olhar que a gente tem quando está viajando, de achar tudo legal, tem no seu dia a dia. Sim. Porque no dia a dia a gente tem tudo automático e as coisas passam, a gente não vê. Então, quando você começa a ver, eu tenho uma frase no meu outro quarto que é: o grande desafio não é olhar o que ninguém olha, e sim olhar o que todo mundo olha e ver o que ninguém vê. Isso é uma parada muito da comédia, muito do comediante. O comediante é muito isso, é muito um cara que olha diferente. Então, primeira coisa é você ter muito repertório. E aí, cara, sabe qual é a diferença do meu jeito de pensar em relação ao processo e do design thinking? O design thinking é um método, um processo que você... Vamos aplicar design thinking agora? Vamos? Vamos, legal, vamos agora então. Aí começa. O meu método, que eu chamo de comedy thinking, ele começa, sabe quando? Quando você acorda. Porque ele não é um método para usar, uma técnica para usar agora. É um hábito para injetar na veia. É um hábito para injetar aqui. O hábito de acordou, começa a olhar diferente para tudo. A curiosidade infantil que toda criança tem e que ao longo do tempo a gente perde. Por quê? Porque ouve os pais falarem assim: Rita, não é da sua conta. Nós vamos colocar essa parte no livro. Vou colocar uma fala tua no meu livro. Tá bom. Cara, perfeito isso aí. Isso a criança muitas vezes, né? A criança pergunta pra caralho, né? Sim. Muito curiosa, às vezes quando irrita. Sim. Aí o que ela ouve? Não era sua conta não, menino.
O que ela aprende, ok. Só para me interessar o que é da minha conta. Aí vira um especialista, o conhecimento extremamente vertical e falta o conhecimento superficial, que faz toda a diferença. Que é esse olhar criativo 24 horas, é perguntar para se interessar por tudo. Eu tenho a sorte, você também que faz muitos eventos, já fez na sua vida muitos eventos para empresas, né? É um presente que eu ganhei da minha vida de poder, ó, meus crachás aí, ó. Eu vou em eventos desde a Friboi de carne até eventos de seguradoras. E como eu muitas vezes sou mestre de cerimônias, eu vou palestrar no final, acompanho o evento inteiro e acompanho com um olhar curioso. Quero entender a história de seguros, entender como é que faz o negócio do boi e tal. Tudo que eu for, qualquer segmento, tudo me interessa. Muitos caras, por exemplo, fica no camarim lá, esperando a hora de entrar. Não, eu fico lá atrás, escondidinho, vendo, anotando insights, seja qual for o assunto. Eu, quando estava com mais tempo livre, que agora eu tô com o bebê e tal, sabe o que eu fazia aqui em São Paulo? Cara, São Paulo é um lugar que toda semana tem uma grande feira de nível mundial. Não tem em São Paulo? Tem. Odontologia, de cimento, qualquer coisa. Eu antigamente ia em feira qualquer, só pra ir. Em feira de qualquer assunto, só pra ficar vendo os estandes, as coisas. Feira de cimento. Cimento, como é que é cimento? Como é que eles fazem a máquina? Porque tudo, cara, é input. E as pessoas pensam, é perda de tempo. Aí tudo bem, né? Isso que eu falo, criatividade é hard work, papai. Dá trabalho, dá papai, trabalho. É foda. Dá trabalho ter esse olhar. Então, primeiro o input. Depois, dentro do BIOS, né? É o input, depois tem o processamento. Sim. Que é pegar esses inputs e aí vem a combinação. É input como que é. E aí vem outra parada que os comediantes são muito bons, chama o comedy think, e que a maioria das pessoas não é, que é aceitar combinações aparentemente não aceitáveis. Não combináveis. Tem gente que diz que isso não se mistura. Isso não funciona. Tudo se mistura. Inclusive, a comédia é um exemplo disso, porque a comédia é basicamente a colisão de universos. Se você vê um vídeo do Porta dos Fundos, metade dos vídeos, eles pegam dois universos e colidem. Eu vi um ontem, o Fábio Pochá e o Gregório, como se fosse... Shakespeare querendo apresentar para um rei lá uma ideia do Romeu e Julieta. E o rei dizendo, merda essa ideia, não sei o que, não tem um stand-up aí não. Então, a graça do diálogo era eles dois vestidos de antigamente e trazendo linguajar e fatos de hoje. Isso é a colisão de universos. Porque o mundo stand-up não pode se colidir com o mundo Shakespeare. Não, você nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem a ver sim. Um pode inspirar o outro sim. E o comediante é muito confortável em aceitar isso. Os criativos em geral, né? Então, primeiro é ter muito repertório. Segundo, aceitar que eles se misturem. Aceitar que uma inspiração do segmento do cimento pode ser game changing no segmento da alimentação, né? Sim. Depois vem o output. O output é se expor. Aí vem a mentalidade Lean, né? Lean Startup e Design Thinking também, de prototipar, de fazer o MVP, de testar a hipótese pequena, que também não existe. Todo comediante ele tem essa mentalidade. Por quê? Quando eu crio uma piada, eu vou fazer um show no Comidas lá, 15 minutinhos só. Eu tenho 2 minutos de piada nova. Eu vou lá, faço 13 minutos de piadas garantidas e 2 de piadas novas distribuídos entre as garantidas. Ou seja, eu estou testando a minha hipótese pequeno, trazendo fracasso a zero, porque se forem uma merda as duas, ninguém vai nem perceber. Os 13 minutos que você colocou, estava testado já. Tá lindo, testado, garantido. Eu embolo ali no meio. Eu tenho uma parada sobre coelho nova, mas eu tenho uma sobre jacaré antiga. O que é que eu faço? Eu falo do coelho nova e depois eu do jacaré. Aí, se a do coelho for bem... Se a do coelho for bem, ótimo. Se ela for mal, faz de conta que era a introdução pro tema animais. E a do jacaré vai e dá-lhe. E então, você não volta mais com o coelho. Não. Aí normalmente eu gravo o áudio, ouço, e aí vem o último ciclo do input, processamento, output, que é a retroalimentação. Que é pegar e ver, essa do coelho não funcionou, porque eu acho que tem que mudar um pouquinho a ordem. Incrível. Que é a lógica da prototipagem, de você trazer um negócio pequeno para deixar o fracasso pequeno, né? As pessoas não entendem muitas vezes esse negócio de fail fast, fail off, acha que quer dizer que eu tenho que falir rápido. Não é falir rápido, é testar a sua hipótese, rodar ciclos rápidos de teste de hipótese pequeno, e aí vem a criatividade de como testar uma hipótese pequena. É isso. Sem falir, sem... O quarto bloco do livro, ele fala sobre descubra, aprenda e compartilhe. O livro eu dividi em 4 blocos. E o último bloco é descubra, aprenda e compartilhe. Vai entrar você lá no bloco. É nóis. Vou lindo. colocar você lá. Tá bom. Cara, tem assim, até antes da gente passar, eu quero até falar uma coisa. Vindo pra cá pra fazer esse papo com você, eu te falei que eu tive a ideia do seguinte: vamos fazer um bate-papo mensal. Tá. E aí a cada mês a gente vai trazer um tema específico. Tá
Mas hoje eu quero trazer, em vez de aprofundar nesse tema que nós estamos, eu quero trazer outros temas para eles serem próximos temas dos nossos papos. Pode ser? Educação. Você tocou aqui no ponto de educação. Eu vou falar a minha crença e aí para contextualizar. A educação, ela, na verdade, a educação tradicional, ela se firmou pós Segunda Guerra Mundial. Sim. Onde veio a Revolução Industrial. Né? Por quê? Porque aí você educa todo mundo igual, coloca todo mundo no mesmo nível, mediocridade, e aí você pega e substitui quando precisa. Ótimo. Tá certo? E aí foi isso que fez a indústria crescer. E aí a gente continuou vivendo essa mesma educação, ficou. Se você entrar num hospital hoje é muito diferente. Se você entrar numa indústria hoje é muito diferente. A tecnologia tomou conta de tudo. Na educação, ela tá muito parecida, cara. Industrial. Sei lá, mudou 20% do negócio. E pior do que ensinar todo mundo igual, sabe o que eu acho pior? Cobrar todo mundo igual. A prova ser igual. Lógico. Eu fui um aluno péssimo. Eu parei de estudar direito no primeiro colegial, porque eu já fui jogar bola no Corinthians, estudava à noite. Então eu já não estudei direito. Então é fogo falar isso, mas é verdade. Então, e pra ter uma faculdade eu larguei o colégio, comprar uma, né? Eu larguei o colégio, sabe, né? Ah, eu larguei o você colégio. largou o colégio? No colégio. No primeiro ano do ensino fundamental. Primeiro colegial? Primeiro científico, né? O colegial. Eu não larguei. Eu continuei. Eu acabei o colégio. Eu tava à noite, estudava à noite e jogava bola de manhã. Mas eu jogava bola de manhã. Mas e aí na faculdade, pra poder ter uma faculdade, eu tive que comprar uma, né? Mas eu fiz supletivo. E depois comprei o ensino médio, né? Ensino médio. E aí depois de faculdade. Mas então. Mas é isso, perfeito. A sua análise é isso que eu. O que acontece? Por não ter. Tem um livro aqui, foda. Vamos pegar ele. Vou encontrar aqui, porra. Acho que eu mexi um dia desse, teria de lugar. O Mundo da Escola, Salman Khan, o cara do Khan Academy. Tá. Ele tem um livro Mundo da Escola que contextualiza muito bem isso aí. Mas, Khan Academy é uma plataforma, só para contextualizar, online. Se você for aí, você vai conseguir consumir conteúdo de, sei lá, trocentos assuntos. Física, química e tal. E, cara, assim, eu acredito que o fato de não ter participado dessa educação tradicional e sempre ter questionado a escola, me fez um cara diferente. Sim. Hoje, empreendedor e tudo mais. Como é que você olha isso? Bom, você já falou aí. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que é um modelo totalmente industrial. Você vê como a escola tradicional de hoje em dia, ela parece com um presídio, com uma indústria e com um quartel. É um lugar de muros altos, pessoas fardadas entram, se dividem em salas, tem que ficar obedientes, sentadas, para fazer xixi, tem que pedir permissão, até que toca um sinal e elas vão para um pátio pegar um som e comer um lanche. Isso é uma indústria, isso é um quartel, isso é um presídio, isso é uma escola. Por quê? Porque foi a mentalidade industrial e militar que criou a escola. E ficou. Porque aí virou um legado tão complexo de mudar e virou. E aí a gente tá falando do problema, né? Qual é a solução? Exato, qual é? Aí ninguém sabe qual é a solução. Quer dizer, é possível. O desafio não é criar uma. O desafio é criar uma. A pergunta é como criar um modelo de escola que não seja industrial, mas seja escalável e barato. Isso que é foda. Porque criar uma escola alternativa de 3 mil reais por mês é fácil. E só vai caber 100 alunos. E só cabe 100 alunos e aí tem um professor para cada 3 alunos e aí com dinâmicas muito loucas, cada aluno tratado de forma individual e cobrado de forma individual. O problema é como fazer escalável. E aí eu não vejo outro jeito que não seja algo que envolva a internet. Tem a história de... Você está fazendo isso? O que você está fazendo na internet hoje? Envolve isso? Envolve sim, mas para adultos. Hoje em dia, a educação, eu vejo o seguinte, a educação existe há vários segmentos da educação, né? O ensino infantil, o fundamental, o médio, o superior, as pós, né? Mestrado, blá blá, e os cursos livres. Os cursos livres são os cursos livres. Que os cursos livres, por mais que a gente pense, mas é um mercado pequeno perante esses outros que você falou, tá, mas ele é cauda longa. O curso livre é cauda longa. Long tail. Tem livro aí. Vou ficar procurando livro, mas é cauda longa. Por quê? Porque se você somar todos os cursos que tem aí, aqui na esquina, desde o curso de sushi, até o mercado de idiomas, que é curso livre, até Casa do Saber, até Perestroika da vida, cursos livres que você faz independente de coisa para aprender e não para pegar diploma. Eles são cauda longa e o que eu venho fazendo, o meu foco, a minha visão é criar a disrupção dos cursos livres. Eu acho que os cursos livres, eles vão migrar
para a internet, não 100%, tem que ter alguma experiência presencial sim, mas 100% para a internet, porque dessa forma, velho, você tem todo o cardápio, porque aqui em São Paulo a gente tem um grande cardápio, né, de cursos livres, sim. Mas aí em Recife já tem menor, e em Teresina tem menor, e no interior do Piauí tem menor ainda. E trazendo para o online, todo mundo pode ter, e não só um cardápio maior, mas ter o melhor professor do mundo, e não o melhor da sua cidade. O melhor do mundo é o melhor do Brasil, e não o melhor da sua cidade. Então você pode ter o melhor em cada coisa. Isso que é estudar sobre sistema reprodutivo de formigas. Estamos ao vivo aí, Renatão? Aê, estamos ao vivo agora. Hein? E aí? Então, o mercado que eu tenho atuado, que eu estou atuando, ele é eu estou no mercado da educação, mas focado em cursos livres para adultos, pelo menos por enquanto. E você acha que esse caminho de ser disruptivo em cursos livres, de alguma forma isso no futuro pode aplicar para crianças? Sim, pode, crianças é um negócio que eu requer uma outra pergunta você então mais profunda aqui, vai. Sabe o problema de criança? A gente falou sobre testar e rodar ciclo de teste. O problema é a duração do teste. Com adulto, você pode lançar um produto, um curso, e aí atrai o cara, testa e você melhora. Como é que faz com criança para testar? Tem que durar 15 anos para testar. Como é que metrifica? Como é que acompanha? É foda. A Maria tá com 8 meses, é isso? 8 meses. O Rodriguinho tá com 1 ano e 2 meses. Quando antes do Rodriguinho nascer, eu falei, o Rodriguinho não vai pra escola. Aí comecei a estudar unschooling. Visitei o caramba tal. E hoje eu vou ser sincero pra você. Eu acho que tem que ter uma convivência com criança. Sim. E eu tô procurando hoje espaços, não escola tradicional, mas espaços onde ele possa conviver com criança. A Maria vai pra escola? Então, o que eu penso? Eu tenho um tempo para decidir ainda, lógico, né? Você também, mas sim, primeiro também. Que eu acho que, óbvio que tem que... Quando fala de unschooling, não escola, né? Não escola, a minha visão o que eu não quero fazer é terceirizar a educação dela para um único fornecedor. Acho que esse é o erro. Você terceiriza para um único fornecedor porque é mais fácil para o pai, mas que eu quero mais fácil. Eu quero que funcione. Para um fornecedor... E outra, depois ele faz esporte lá, faz não sei o que lá, tudo na escola. Então, cara, hoje em dia você pode, sim, deixar um tempo na escola pequenininha para ter uma convivência e depois, por exemplo, eu tenho uma coach, a Tânia, ela tem um filho de 13 anos. O que ela fez? O modelo dela foi interessante. Ela colocou na escola um pouco tardio, tipo 3 anos, a gente coloca logo com 1 ano, né? Ela estudou um pouco mais. Ele ficou dos 3 aos 13, 10 anos numa escola não tradicionalíssima, mas também não loucona demais, uma escola média. E desde os 10, 11, 12, ele começou a preparar a mentalidade dele para ele perceber o que estava errado na escola, entender o contexto da estrutura que você falou agora. Ele começou a entender e começou a entender... Mas como ele começou a entender isso? Ela começou a explicar pra ele. Eu conversei com ele aqui, gravei um podcast com ele, não foi ainda não, Israel. E eu falei, por que te incomodava na escola? Ele falou, o que me incomodava é que os professores nunca falavam o porquê das coisas. O porquê eu tô estudando aquilo. E sem saber porquê, você não sabe o motivo. Sem motivo não tem motivação. Se não tem propósito, não tem motivação. Motivo tem levação, motivação. Então, a Tânia percebeu isso e aí começou a preparar ele pra... entender que aquele modelo escolar tinha problemas. Com 13 anos, ela tirou ele da escola, depois de 10 anos de convivência e socialização. E agora, com o que ela faz com 13 anos, ele tem uma rotina, uma agenda de Kumon, vai aprender matemática e português. Qual esporte você quer fazer? Rotina de estudos. Aí ela define a rotina de estudos com ele. O mais legal é conforme interesses dele. Interesses dele, algumas coisas, interesse geral. Então aí ele estava falando, essa semana eu vou aprender elétrons. Só que a mãe dele que mandou ele estudar isso. Só que antes de começar a estudar elétrons, ele primeiro estuda por que estudar elétrons. E se ele encontrar um bom porquê, ele continua. Senão ele para, ele volta e estuda outra coisa. Tem que ter um bom porquê. Boa. Um bom porquê. Para ter um motivo para levar a ação. Para ele ter motivação de fazer aquilo. O propósito apaixona, né? Lógico, velho. O propósito apaixona. E gera... A gente se apaixona pelo propósito. Porque isso é um ponto muito curioso. Que assim, a galera tá sempre buscando qual é a minha paixão. E muitas vezes a sua paixão você pode descobrir através de um bom propósito, através de uma boa causa. Você ganha paixão por aquilo e vai. Pois é, por exemplo, a educação, eu tava na comédia, super bem,
carreira legal, fazendo coisa de televisão e tal, mas faltava um propósito, faltava um porquê eu tô fazendo isso, entendeu? E eu me encontrei na educação e combinei que o humor é uma grande ferramenta para transmitir conhecimento. Eu faço as minhas palestras, meus cursos, eles são as aulas do meu... Aí vem o desafio, né? O desafio de educação à distância é engajar. Sim. É fazer o cara. E o humor é uma grande ferramenta. As minhas aulas do meu curso de criatividade são aulas que as pessoas falam, porra, dá vontade de ver a aula. Porque eu não fico contando piada o tempo todo, mas exemplos engraçados, jeito informal de falar. Muitas vezes tem uma piada no slide atrás de mim, eu falo uma coisa, aparece outra, sabe? Então assim, é uma aula que você dá vontade de ver. E ela dura, tem aula de 10, 15, 20, 50 minutos e elas duram, passa rápido. Isso é uma outra coisa, né? Quanto tempo tem que ter esse conteúdo? Não importa. Não importa. Né? Tem que ter, pra mim o conteúdo tem que ter o mínimo de tempo necessário para passar a mensagem com eficiência. É isso aí. E aí é outro problema também do sistema escolar, que é essa coisa de carga horária, né? Essa visão que a gente se acostumou de achar quanto mais carga horária melhor. Não. Tempo é a moeda mais preciosa. Aí o cara, não, eu fiz a faculdade, mas foi só tecnólogo 2 anos, é meio que inferior. Não, a minha foi 4 anos, a faculdade. Porra, se eu consigo entregar o conteúdo em 2 anos, o mesmo, e o cara entrega em 4, eu sou melhor. É isso aí. O cara de 4 é um bosta, tá perdendo 2 anos de vida na pessoa. Cara, educação vai ser um dos temas do nosso papo. Tema foda. Ó, vamos para um terceiro tema aqui, que pra mim foi... Eu vinha de 2010 pra cá, eu vim num momento de transformação, pensando muita coisa que eu não pensava, vim criando um novo repertório, isso foi mudando muita coisa na minha vida. E aí chegou um momento em 2012 que eu decidi morar no Vale do Silício. E aí fui pro Vale, lá aconteceu muita coisa. Você sabe que, aliás, eu quero falar do Vale do Silício também. Vamos falar do Vale do Silício antes de falar do próximo tema. O próximo tema é mais importante, é mais denso. Mas o Vale do Silício transformou minha vida por um motivo. O ambiente, aquele ecossistema é diferente de tudo que eu já vi no mundo. Né? E aí eu falo de 3 características, Murilo. Simplicidade. Eu nunca vi, cara, um lugar tão simples, cara. Ninguém se importa. Assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, comprei um carrão. A galera que ia na reunião comigo ia de bicicleta, chegava o cabelo todo desarrumado ou de metrô. Aí a hora que eu fui ver, 3 meses depois, eu vendi o carrão e fiquei andando de metrô também e de bicicleta, entendeu? Comprei uma bicicleta. Aí e aí ser mais simples me fez pensar mais simples. Pensar mais simples me levou a resultados melhores. Perfeito. Segunda coisa, colaboração. Assim, existe um foco em colaborar muito grande, que é entregar valor antes de pedir. Porque a gente é educado a pedir, né? Sim, Na verdade, quando você começa a entregar antes de pedir, você começa a receber muito além daquilo que você imaginou. E número 3, cara, que é a conexão. Isso que a gente falou, que assim, estar conectado com aquilo que você está com o momento presente. Né? Pô, eu não sei o que vai acontecer em 2025, mas eu sei que se hoje eu estiver atento para como eu posso ser melhor amanhã, e hoje, e amanhã, e amanhã, depois de amanhã, eu vou conseguir ter um 2025 foda pra caralho, sabe? E eu acho que eles têm uma combinação dessas 3 coisas. Simplicidade, colaboração e conexão. Legal. Eu completaria que dentro da colaboração, é uma colaboração e que ao mesmo tempo é paradoxal, mas eles conseguem competição. Eles conseguem ser competitivos e colaborativos ao mesmo tempo, eu vejo. E eles colaboram com competidores. Competidores. Então eles conseguem misturar essas coisas que na visão da gente são não é um ou outro, não, são os dois. Tem a ver com a história de combinar, né? Sim. De achar que coisas não são combináveis. Sim, eles conseguiram criar uma combinatividade de colaboração e competição que, porra, faz sentido, né? Simplicidade, concordo. E dentro da simplicidade eu também adicionaria direto, né? Lembra que antigamente os sites... Antigamente os sites tinham muito aquela história de ter uma abertura em flash, lembra? Sim. Aí tinha um botão embaixo, skip intro. Lembra que tinha assim? Lembro. Então, pra mim, o Vale tem esse mindset skip intro. É verdade, não tem a intro. Não fica... Assim, eu tinha uma experiência de 3 meses morando lá na Singularity, e a gente ia nos eventos lá, e no Brasil as pessoas... Você quer conversar com alguém no evento, você chega, opa, tudo bom? E aí, tá gostando do evento? Como é que tá? No fundo, você quer fazer uma pergunta. Você quer perguntar pro cara o que é que ele faz da vida. Isso você quer, num evento de negócio. Ou você quer perguntar, sei lá, você viu lá o crachá, startup tal, você quer perguntar o que é startup. O que é startup tal. Aí você, como no Brasil, ô, Vitor, o que é que tá achando do evento? Legal, não sei o que, pô, a primeira vez que você vem, tem uma intro, que ele skip lá e ele fala, ô, Vitor, bom, o que é que você faz? E aqui, isso é visto como grosseria, como
Lá não, isso aqui pinto, papai. Tá dentro de simplicidade isso, né? Tá dentro de simplicidade, faz parte ali de deslizar, ficar de conversa não, sabe? É verdade. Uma vez, o meu sócio lá, a gente fez um negócio lá na Singularity, lá, uma startup lá, e o meu sócio deu um pitch no evento de São Francisco, e ele falou do time e tal, e meu time é um australiano, cientista, não sei o quê, e um comediante brasileiro. E apareceu uma foto assim no slide lá e tal, e eu tava lá atrás e tal. Quando acabou o pitch dele, as pessoas, comediante brasileiro, ficaram assim, curiosas, né? De propósito, né? Podia falar outra coisa, empreendedor, mas falava comediante para deixar o povo assim, que história é essa? E aí, uma pessoa chegou pra mim assim, e... Oi, você é o comediante brasileiro? Eu sou. Qual é a sua participação nesse negócio? O que é que você faz? E tipo, por um segundo eu pensei, que grossa de chegar assim, o que é que você faz? Depois eu caí a ficha de... É isso, que ela quer saber? Pergunta e eu respondo, caralho. Ela não tá me xingando, não. Essa é a dúvida dela. Ela quer saber por que um comediante brasileiro está envolvido nesse negócio que era da área de saúde, entendeu? E aí eu fui responder. Então, tá de simplicidade, colaboração, qual foi o que você falou? Terceiro? Conexão. Conectar as coisas. Estar conectado. Que tem a ver com colaboração também, que... conexão é muito lá também. Todo mundo se conecta e... Não, e de estar conectado mesmo com o momento presente, sabe, cara? É mais conexão com o presente. É, conexão com o presente. Lado, até mindfulness, até o lado meio... Mindfulness, exatamente. Tipo, estamos aqui agora, você e eu, e a gente tá falando disso. É isso aí. A gente não tá preocupado em olhar o nosso Facebook e a timeline agora pra saber se tá melhor ou pior. É isso aí, não, entendi. a nossa timeline não é mais importante do que tá aqui agora. Conexão eu chamaria, porque conexão... Te deu o network. Me lembro, eu chamaria de presença. Talvez de estar presente. Estar presente, né? Exato. Foco no hoje, no momento atual, um pouco menos de ansiedade com o futuro e foco no presente, foco no que pode ser feito agora e não no que seria legal fazer, não sei o quê. Também tem que ir pra longe, mas focar no... E até mesmo essa coisa meio chamar de zen, né? Mas tipo assim, eu entrei e comecei agora a meditar diariamente, que tem tudo a ver com estar presente, com esvaziar a mente, né? Com deixar a mente mais silenciosa para poder escutar os insights saindo aí do inconsciente e indo para a superfície do consciente, né? E eu acho que lá no Vale também, eles também têm, isso também faz parte da cultura. Lá na Singularity, é engraçado que lá na Singularity eram 80 pessoas do mundo inteiro. Aí quando dava 5 horas da tarde, tinha uma hora livre, assim, né? Era uma hora livre, free time e depois uma hora de jantar. E nesse free time era assim, 50%, a grosso modo, 50% jogava bola, 50% meditava e fazia yoga. Eu jogava bola. Eu também estaria. Os latinos, principalmente, e tal, estavam jogando bola. Mas aquilo me fez pensar, porra, todo mundo vai meditar. Eu tinha um preconceito com isso, com essas coisas e tal. E aquilo foi um grande impacto, que quando eu voltei pro Brasil, eu já voltei com um olhar diferente. Tipo, esses caras não estão de brincadeira na tomateira. Esses caras têm alguma coisa aí, né? Então, muito legal. Você falou simplicidade, colaboração e conexão. O que a Singularity mudou na tua vida? Assim, teve porra, isso aqui eu fiquei diferente. Dentro do meu repertório, isso foi o que mais fez a diferença. Além da visão futurista, né, de olhar mais pro futuro e antecipar as coisas, né? Tentar ver lá na frente, né? E antecipar. Mas isso que é uma coisa meio vaga de falar isso, mas algumas coisas práticas que eu estou implementando agora primeiro, essa questão de pessoas que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? De tipo, primeira vez na vida, eu já tive empresas, quando eu era final dos anos 90, tive uma empresa com 40 funcionários, nos anos 2000 e pouco, outra com 40 funcionários, produtoras de internet, as duas e tal, mas assim, era uma empresa, um negócio simples e estava começando esse tipo de negócio, todo mundo era meio amador e tal, não sei o quê. Você teve, só pra voltar, você teve a primeira página de internet pessoal no Brasil, não foi isso? A primeira que bombou, assim. Tá. Né? Então, era um site pessoal que bombava, que site pessoal era o nome, era tipo blog hoje em dia, né? Então, nos anos 90, meu site ele bombava e eram os 10 mais da internet brasileira. Legal. E eu ganhei prêmios, enfim. E na Singularity, pela primeira vez, eu participei de um time de alta performance. Um time que você olhava e falava, caralho, os caras são foda. Caralho, papai, a turma é foda. A Susan australiana, não dá pra PhD brincar aqui, não. em Oxford em biotecnologia.
que estava criando um negócio para reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia através de uma cápsula de gordura que encapsula os elementos do câncer e que só é liberado no lugar do câncer mediante ultrassom. Esse era o projeto dela. Você ficava, caralho, o Alex era presidente de uma organização mundial de jovens empreendedores formado em Harvard, em literatura, autor do maior best-seller de Harvard, sobre Harvard. O outro cara, o austríaco, abriu a operação do Goldman Sachs em Dubai, naquela região lá, e ganhou um puta dinheiro e depois virou ativista social pela África, fazendo levantamento de recursos para ONGs da África, e resolveu virar montanhista, escalou os 7 summits dos 7 continentes, incluindo o Everest. Quando desceu do Everest, não satisfeito, em 24 horas, escalou o 4º maior monte do mundo ao lado do Everest. Só 10 pessoas do mundo fizeram isso em 24 horas. E você lá? E eu lá. E você? Apresenta você nesse cenário. Meu último trabalho era fazer pegadinha no SBT. Boa pra caramba. Amigos da Osso, eu faço pegadinha no SBT. Tô lá, fazendo as pegadinhas na rua. Eu sou, como é que chama o cara do pegadinho do Silvio Santos lá? Eu até gravei com ele, o cara do pegadinho do Silvio Santos. Eu sei, bem famoso já. Porra, alguém lembra aí, não, da equipe, não? Pegadinha, Pegadinha? Eu já um senhor hoje. Velhinho, Não, velhinho já. Caralho, enfim. Senhor. O mestre. Não, Ivolanda. Ivolanda. Eu sou Ivolanda brasileiro, é isso aí. Eu conto piada, faço stand-up sobre putaria. Mas assim, era um time que é aquela história, né? Você se sentir o mais burro da mesa. E isso é que te faz crescer, isso é legal. Né? Então, eu voltei com essa parada de tipo assim, eu tava há 10 anos com a carreira solitária, sozinho e tal, só empreendendo individualmente, e eu sempre tinha essa coisa de, não, pessoas é complicado, tinha traumas das minhas experiências com empresas, com 40 pessoas e tal, e descobri que esse trauma era porque eu não tinha times fodas. E quando você tem um time foda, que você fica assim, até meio assim, preocupado se você merece estar ali, aí o negócio começa a ficar. Então eu voltei com essa coisa de montar times fodas, sambei pra caralho, já cantei pra caralho, mas tô com essa visão. E a segunda coisa, além de a importância de um time foda, é o Dream Big, né? Então assim, eu comecei a ver que, tipo, eu tava inserido, a minha vida era comédia e palestras. Eu sou um comunicador, né? Eu sou um cara de televisão e, como você também é, e comédia, e aí comédia misturado com palestra, e esse meu negócio tava indo de um jeito lindo. Financeiramente, coisa linda. Eu tava ganhando muito dinheiro com palestra, mas muito dinheiro mesmo, assim, uma grana assim, os padrões assim, mas voltei a singulares dizendo assim, tá, mas aí eu tô fazendo isso e aí essas 300 pessoas me ouvem e eu sempre falo que palestra é legal, mas palestras são um jab. Palestra não transforma. Numa palestra, não transforma. Assim, pode transformar aquelas pessoas que já receberam vários jabs e aí você dá o último jab que aí vira um direto e derruba. Mas ela é um jab. Sim. Se a pessoa já vem numa série de jabs, ok. Mas ela é um ponto que tem que ter muitos outros, né? Então eu comecei a ficar assim. Quando o cara volta pro dia a dia, às vezes ele acaba tendo que esquecer daquilo. É difícil. A não ser que 2 semanas depois ele tenha outra palestra que dê outro jab nele. Como é que eu vou fazer isso? Internet. Escalar o negócio e não escalar. Porque as pessoas quando pensam em escalar, pensam assim, não, para ganhar dinheiro. Cara, hoje em dia, no momento, eu abdiquei eu tô fazendo palestras assim, muito poucas palestras, só assim, empresas que eu tenho relacionamento e que seja aqui em São Paulo. No momento, minha política é essa, para poder focar. Focar, escolher é abdicar de alguma coisa, perder alguma coisa. Sim. E hoje em dia, eu estou perdendo dinheiro. No sentido de que hoje em dia o meu negócio movimenta dinheiro. Claro, o meu curso de criatividade online, mas assim, uma despesa grande. É um negócio que não tem receita todo mês. A receita é quando lança a turma. E se eu tivesse... Hoje em dia, o que sobra pra mim é muito melhor do que sobrava e eu tenho muito mais trabalho. Mas... a minha visão agora é grande, entendeu? É grande, é longa, e é poderosa, e as pessoas acham que tudo é dinheiro. Cara, se fosse pelo dinheiro, eu ficava só fazendo palestra. Não, e tem uma coisa muito louca nisso que você está falando, porque, por exemplo, quando eu vou pro Vale do Silício, e quando eu fui pro Vale do Silício, resolvi criar a Hands On TV, e aí hoje, pô, a plataforma, 137 países, um negócio maluco, a galera, porra, velho, não sei o quê. Isso é justamente
contra o imediatismo. Sim. Porque assim, não tem nada de imediato nisso. Não. Cara, é um trabalho do cacete. O ano passado eu viajei 10 países na Europa com um filho de 5 meses. Quando você me conta, eu fico pensando, putz, esse Rodrigo é louco mesmo, viu? Que então, trampo da porra isso. Exatamente. Cara, mas aí é que tá. Eu acho que vem um assunto junto com isso pra fechar aqui, porque eu quero entrar no próximo. Mas assim, a gente precisa conseguir pensar no longo prazo. E eu acho que tem essa coisa... Ah, olha aqui, legal. Educação à distância. E tem essa coisa do brasileiro de pensar muito no curto prazo, né? Como é que eu ganho hoje? E isso me preocupa muito. E tem muita gente hoje com esse espírito de internet, Murilo, e aí que o cara quer fazer isso, não porque, porra, isso vai ser legal pra vida dele. Isso vai ser legal hoje. Cara, eu me preocupo muito com isso. Muito, cara. Como é que você tá? Porque você tá mais envolvido que eu nessa coisa da internet de hoje. Principalmente com esse ecossistema. Olha, é o seguinte, todo negócio com baixa barreira de entrada atrai oportunistas. Então, baixa barreira de entrada. Por exemplo, antes eu tinha um negócio de fazer sites, né? Era o meu negócio, né? Era uma empresa que fazia sites baixa barreira de entrada. Qualquer cara que sabe mexer no Photoshop cria um site da empresa dele, que muitas vezes tem CNPJ, é o primo do vizinho que fazia site e concorre com você. E aí começa a aparecer um bocado de oportunista, porque vê que é uma comédia. Eu na minha vida só trabalhei em negócio com baixa barreira de entrada. Quando eu digo baixa barreira, por exemplo, o cara que tem uma rede de varejo, o cara, uma McDonald's, tem que ter 1 milhão para montar. Quanto é que tem que montar uma McDonald's? Uma franquia? Tem 1 milhão. E foda ser aceito, ou seja... É uma grande barreira de entrada. Então assim, agora, fazer comédia não tem stand-up. Tem coisa mais sem barreira de entrada do que stand-up, que não requer nem uma roupa. O macho tem que comprar uma cartola, porra. O comediante nem precisa comprar cartola. O macho tem que comprar o coelho, a cartola e a varinha. E o baralho. Nem isso que o comediante precisa comprar. É subir no palco fazer. Então, atrai um monte de oportunista. Por isso que o stand-up, quando começou, foi até queimado, né? Porque teve essa coisa de, você vê um bocado de cara ruim fazendo. Por quê? Baixa barreira de entrada. Na época dos sites também, eu tinha minhas empresas, eu tinha meus clientes lá, e eu via muitos clientes que partiam para fazer com o primo do vizinho porque era barato, e depois se davam mal, porque não tinha continuidade, enfim. E a internet agora é o ápice da baixa barreira de entrada, porque é tudo online. Todo mundo quer ensinar tudo. Tudo faz na internet e tal. Então, as oportunidades que o mundo online traz, de você fazer a um investimento inicial quase zero, ou muito baixo, da sua casa, sem muitas vezes nem mostrar o rosto, enfim, atrai um monte de oportunista. Você sabe o que me preocupa mais nisso, além dos oportunistas? Quer dizer, é o oportunista, mas é a opinião que está sendo formada agora, que assim, você pode ser rico e ter sucesso sem trabalhar. Sim, Cara, eu nem quero essa forma, porque eu adoro trabalhar. É lógico. Mas, cara, eu trabalho pra caceta. Tem funcionário pra caramba pra pagar todo dia 5. Sabe? É muito trabalho. Pô, tem 30 restaurantes indo pra 40 no final do ano. É trabalho pra caramba. Nós estamos indo pra Teresina semana que vem porque estamos abrindo um restaurante lá. É trabalho pra caramba. Aí vem alguém e fala assim, não, se você vai trabalhar 2 horas por dia, vai ficar rico. E nego tá acreditando. É incrível. Né? Então, assim, isso me preocupa. É um papo que acho que a gente pode ter num outro momento. Mas isso me preocupa, e essas pessoas a pessoa que se atrai pela promessa de trabalhar muito pouco e ganhar dinheiro, é uma pessoa que claramente não encontrou um propósito, porque quando você encontra um propósito, um porquê, um motivo que te gera a motivação, o motivo da vibração, você passa a querer trabalhar. Exato. Porque você tem um motivo. Você quer fazer. Então assim, é engraçado que as pessoas falam, sempre quando alguém fala assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia morar nas praias do Caribe. Eu nunca vi uma pessoa com dinheiro que passa o dia na praia do Caribe tomando drink. Eu nunca vi. As pessoas que... mas é porque a ganância de ganhar mais. Não. É porque elas fazem o que elas gostam. Elas têm tesão em criar negócios. Tem motivação pra criar. O Bill Gates quer criar uma... Vê se Bill Gates passa o dia lá, ele quer fazer a fundação dele lá com a porra, entendeu? As pessoas sempre idealizam isso e nunca vê na prática acontecendo. Tu conhece um cara milionário, foda, que passa o dia inteiro, a vida toda, no Caribe tomando caipirinha? Não tem. O cara pode ter, claro, viaja mais e tudo mais, mas no fundo o cara não quer isso. alguma coisa pra fazer, senão a vida fica sem sentido, velho. Exatamente. Cara, nosso mais um tema aqui pra gente poder ir pro final da entrevista. Que não é nem uma entrevista, é um papo aqui. O que mais mudou minha vida, sem dúvida nenhuma, foi ter meu filho, né?
Sim. Uma coisa assim... Incrível. Maluca. Eu acho que você resgata, primeiro, todos os seus valores, né? Você vai buscar, cara, deixa eu ver quais são os meus valores. Qual que eu tiro, qual que eu adiciono. Porque, porra, esse molequinho agora que nasceu, ele precisa ter o puto orgulho desse cara aqui, então vamos olhar para valores. Depois, o teu propósito fica muito mais alinhado com esses novos valores que você adiciona. Então, pra mim, cara, foi uma coisa assim incrível. Eu acho que esse papo do filho daria um bate-papo de 1 hora aqui pra gente falar. E acho que a minha visão, resumidamente, em relação a isso, é que eu tenho uma aula dentro do meu curso que eu chamo de CRI, Criando Crianças Criativas. Porque o curso que eu faço, ele chama Reaprendizagem Criativa, porque a premissa é, nós nascemos criativos, né, imaginativos, nós desaprendemos, mas podemos reaprender. Chama Reaprendizagem Criativa. E quando acaba o curso, que é um curso para eliminar todos esses moldes, essas molduras que foram colocadas e que bloqueiam nossa capacidade de pensar diferente, no final eu dou uma aula que é, agora que você desbloqueou, como evitar o bloqueio em quem está vindo. É o Cri-Cri. E uma das coisas que eu falo no livro Cri-Cri é que as pessoas, elas aprendem de 3 formas, né, basicamente. Né? Elas aprendem através de experiência, né? Viver, é o feio, viver e perceber e tal, a experiência própria, é o empirismo, né? Sim. São 3 E's, né? Eu gosto sempre de criar framework. O primeiro é o empirismo, é a experiência. O segundo é o ensino, é alguém dizendo assim, ensinando. E o terceiro é o exemplo. E o exemplo é o mais foda. Então, filho te faz uma pessoa melhor. Quando você percebe que a principal forma de aprendizagem é o exemplo, você começa a perceber como você agora tem que ficar uma pessoa melhor. Em tudo. Desde coisas simples. Eu sempre fui um cara muito assim, radical em relação a, tipo, eu sou aquele cara que o pessoal chama trouxa, né? O cara que, por exemplo, eu quando comprei o carrinho de bebê, eu trouxe dos Estados Unidos o carrinho de bebê, o carrinho de bebê que eu comprei um bem massa e tal, que ele era $600. A cota é 500. Eu declarei. Os 100 a mais, paguei o imposto e vim lá declarar, eu paguei, preenchi lá e paguei. E o pessoal fica, que trouxa, não sei o quê, os impostos já são altos pra caralho e tal. Mas então se os impostos são altos, você movimenta uma coisa pra mudar os impostos, senão você descumpre a lei. Não sonegar. Você faz direito, papai. Então assim, mas tinha coisas que eu até mesmo fazia errado. Então, desde uma coisa simples do tipo, eu fui jantar com o Dani um dia desse, né? E a bebê ficou com a babá, a gente foi jantar no sushi, e aí, estacionamento de São Paulo, né? R$30 pra parar o carro, né? E na frente do lugar pra parar era um lugar de idosos. E aí, 10 horas da noite, a gente pensou, essa hora vai vir refestando o restaurante já, vamos lá. A gente chegou a quase que parar. Idosos não, era um lugar de... Cadeirante ou idosos, não, eu acho que era um lugar de proibido parar mesmo, enfim. Não podia parar ali. Nem naquele horário poderia. E a gente, mas assim, as circunstâncias, pela lógica, diziam que poderia, que dava para parar. E a gente chegou a parar e a gente pegou assim, amor, se a nossa filha estivesse aqui atrás, já tivesse 3, 4 anos, ela ia ver isso. A gente vai ter que mudar esse comportamento. Vamos mudar agora logo? Então já vamos parar em outro lugar para a gente se acostumar a mudar. Entendeu? Então assim, vamos parar de tomar refrigerante, porque eu não quero que a minha filha, ela pode até tomar um dia, mas não que faça parte de, ai papai, eu quero coca, por favor, toda hora. Então vamos parar logo. Vamos parar logo, porque enquanto que ela não está percebendo ainda, para logo, tem que parar. O que muda? A gente tomou refrigerante durante 30 anos, um ano a menos a mais para parar, vamos parar logo. Então, eu acho que você vira uma pessoa melhor quando você percebe que a principal forma de aprender é pelo exemplo, e você começa a pensar, caralho, fazer tudo certinho agora. Perfeito. Não, perfeito. Cara, isso é muito legal o que você está falando. Eu dirigi igual um maluco. Eu gostava da velocidade, mas maluco mesmo. Diegão, pelo amor de Deus, já viveu cada uma comigo. Cara, eu dirigindo hoje sou outra pessoa. O cara fala, não é possível, você não é o mesmo cara. Eu sou muito melhor dirigindo. A gente fica melhor com coisas muito simples. Muito simples. Né? Além de eu parei de dirigir, pra falar disso, parei de dirigir. Não porque eu gostava e pilhava, porque eu, na verdade, não gostava tanto, era tão desatento que eu fiz uma predição, é uma coisa meio singular também, eu pensei assim, a probabilidade de, em 10 anos, eu sofrer um acidente de médio porte é alta. Tá muito alta. Não é morrer, mas em 10 anos, do jeito que eu dirijo, não desatento, celular e
mente viajando e tal, e não gosta de fazer aquilo, enfim. Então, aí Segura. eu vou esperar sofrer um acidente para dizer agora eu não dirijo mais, não, paro logo. Dirigir. Hoje em dia eu ando de táxi, Uber, ou minha mulher, a gente tem um carro só, minha mulher que dirige, porque ela gosta, porque ela é atenta, porque ela é consciente. Inclusive, esses dias eu perdi não um amigo, mas um conhecido, amigo de Facebook, e um cara que tocou no meu casamento. A banda dele, ele é guitarrista daquela banda Viva a Noite do Pânico, sabe? Sim. O Maurício Amaro faleceu essa semana num acidente de carro. Ele nem estava dirigindo, mas banco de trás sem cinto. Quer dizer, sem cinto é uma conclusão minha, né? Mas como ele foi arremessado para fora do carro, essa é a minha conclusão, né? Mas essa enfim, é outra coisa. Uma coisa que me marcou e fiquei pensando, porra, também. Quando eu entrar no táxi um dia com a minha filha, mesmo atrás, eu vou fazer isso aqui e tipo assim... Você não vai falar pra ela. É isso, senão vira ensino. Não fala, filha, não, você faz. É como se, pra minha educação, é tipo um teatrinho. Um teatrinho de que, tipo assim, se eu e minha mulher, a gente quer fazer algo, a gente tá num lugar e fala, amor, a gente vê que o lugar vai parar ali, a gente faz, eita amor, aquela vaga tem lá, mas não dá, porque é de idoso, né? Então a gente já vira, sabe, tipo, a gente tá falando isso. E ela vai viver isso. Outro vir. A gente meio que. A gente podia simplesmente não ir pra vaga de idoso e já parar certo, mas é legal o diálogo. Sim. E não precisa falar, tá vendo, minha filha? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque aí a criança. Fica chato, com fica toda chato. A meu rebeldia infantil começa a querer, né, não fazer só porque fica ensinando demais. Então, alguma coisa vai ter que ensinar, lógico, mas o que puder mostrar e não ensinar, melhor. Campeão. Último assunto, vai. Você falou que tá lendo 2 livros, um deles é sobre alimentação. O que você mudou aí de alimentação? Cara, por enquanto nada. Tá. Por enquanto, na verdade, qual foi o clique de dizer, cara, eu preciso mudar? Não, o clique foi começar. Eu vi uns documentários no Netflix sobre comida, sobre. O clique foi passar a ver o corpo como uma máquina, como um carro, tá falando de carro, que você bota a gasolina ruim, o que acontece? Você começa a se peidar o carro. E a médio prazo vai dar um pau no motor. Começa a se peidar, foi muito boa. E a longo prazo ele vai começar a dar não sei o que. E se você bota um óleo ruim também, e uma gasolina ruim, e não sei o que ruim, começa a corroer as paradas e perde a vida útil do carro. Sim. É isso. Eu comecei a ver a gente como uma máquina. E a única mudança grande, significativa que eu passei a fazer, significativa, além de coisas pequenas assim, por exemplo, refrigerante, parar de tomar refrigerante, é uma mudança já meio média para grande, né? Chocolate, reduzir muito chocolate, era meio viciado e tal. Mas a mais interessante está sendo, na hora de comer, presença na hora de comer. Se conectar com a comida. É olhar para a comida e, assim, não comer com televisão. Eu evito hoje em dia, ao máximo, marcar reunião e almoço. Com minha mulher aqui, a gente não conversa durante o almoço. Criou-se um padrão cultural, até de filme, né, que quando a família tá almoçando em silêncio, é como se tivesse uma coisa ruim. Né? O marido traiu a mulher, o filho tá sabendo, então aquele jantar tá... É verdade. A música de fundo do filme é a música de tensão. Mas você não conversa? Você consegue ficar sem conversa? A gente agora almoça sem conversar. Por quê? Eu quero ouvir o alface fazendo crack. E ficar ouvindo a comida. Por quê? Você come menos. Meu pai falava muito pra mim assim, coma devagar, mastigue mais, né? Porque para o cérebro processar aqui a satisfação e tal. E eu nunca implementei e agora eu tô implementando, mas não porque coma devagar para o cérebro, mas é porque agora eu entendi que viver o presente da comida, eu fiz um experimento, participei de um workshop interessante com a Tânia, minha coach, e a gente fez um experimento de tipo comer de olhos vendados. Legal. Com as mãos. Pra poder sentir a comida. Que aí não tem como estar mais presente. De olhos vendados, com a mão, porra. Não tem como. Tem como pensar em outra coisa? Não tem como. Então de olhos vendados, pra você querendo descobrir o que é a porra da comida. E depois ela foi dizer o quanto que a gente comeu. Era 2 rondellezinhos, um light, umas folhazinhas, um tomate cereja. Pouquíssima coisa, todo mundo satisfeito. Porque comeu devagarzinho, comeu presente, comeu, deu tempo e ficou vendo o cara sabor, não comendo automático, entendeu? Então, pra mim, você vê, não tem nada a ver com proteína, carboidrato, tem a ver com seja o que for, se você fizer mais presente, você come menos. Isso assim é mais. Muito legal, muito legal. Eu queria finalizar e dar um livro aqui. Opa! Eu sempre tenho alguns livros que eu gosto muito e eu compro vários, eu tenho uma caixa desse livro aqui, ó. Eu compro vários e aí toda época tem um livro, né, para pessoas que eu gosto. Então eu vou dar esse livro pra você. Com esse livro, Os 4 Compromissos? Não. Ótimo. Então, Os 4 Compromissos. E esse livro pode ser um tema de uma conversa nossa. Top. Você lê,
Isso aqui top. Não tem nem Fácil. moleza. E a gente pode fazer um vídeo. Mas eu quero que você faça uma dedicação Tá bom, aqui. Faz uma dedicatória. Vamos lá. 4 compromissos, edição revista. Que editora que eu ia tentar ver, editora? É best-seller. Editora best-seller. Tô ganhando aqui do Murilão. Uma caneta Pega aí. legal aqui. Show! Bom, galera, enquanto o Murilo faz aqui a dedicatória, eu quero dizer que foi um barato bater esse papo. Eu espero que você tenha curtido bastante. A gente saiu daqui com uma agenda basicamente de 5 outros papos aí, pra gente poder fazer com mais profundidade. A ideia vai ser, uma vez por mês, sentar com o Murilão e bater um papo. Não sei se vai ser de 10 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, de 1h30, não sei. Mas vai ser um papo onde a gente vai estar junto e cada papo vai ter um tema. Então, até que se vocês quiserem mandar sugestão de tema, para quem está no live aqui, assistindo aqui na Hands On, ou para quem vai acompanhar a nossa gravação, manda aí sugestões de tema. Eu vou bater com o Murilo antes, a gente vai avisar vocês e vamos gravar, beleza? Aqui, os 4 compromissos. Valeu, deixa eu ver o que você escreveu aqui. Muito interessante. Rodrigo, livro curto, simples e poderoso. Vamos conversar depois sobre esses 4 compromissos. Abraço, Murilo Gun. Show. Irmão, obrigado. Prazerão estar mais com você aqui. Valeu pelo papo. Obrigado pelo seu tempo aí, cara. Muito legal. Simbora. Tá? Deixa só... Você tá com o programa no ar agora, Multishow, como é que é? Conta aí. A Pergunta Que Não Quer Calar, um programa bem maluco, bem nonsense. Todo dia, 11h30 da noite. Eu, Paulinho Serra, Didi Wagner, Bento Ribeiro e Bruna Luiz. Grava diário mesmo ou não? Não, a gente já gravou a temporada inteira. Tá. E tá exibindo e, enfim, tá no inédito ainda rolando. É um programa bem maluco, vale a pena ver. Legal. É bem louco, tá? Mas é interessante. Top. Suas redes sociais, fala aí. Murilo Gun lá, Facebook, Instagram, tudo. Snapchat, Murilo Gun, eu tô sempre no Snap aí. E o meu curso de criatividade, que a gente vai ter uma turma nova agora em junho. Tá. A gente faz 2 turmas por ano apenas. Legal. E vai ter uma turma em junho agora. www.reaprendizagem.com.br. Tá, que dia começa, sabe não? 13 de junho abre inscrições. 13 de junho abre. 13 de junho, reaprendizagem.com.br. É um curso 100%, não é 100% online, ele tem um encontro presencial dos alunos agora que vai ter em maio, são 2 encontros por ano, vai ter outro em novembro também. Legal. E é uma experiência super interessante, diferente, porque não é só, toma aí um bocado de vídeo pra ver. Tá. Tem toda uma experiência, a gente criou um software e uma experiência de facilitar a conexão Navegação. das pessoas. E facilitar a conexão das pessoas, exercícios, desafios criativos que as pessoas têm que fazer. E é um curso, não é um curso de criatividade para designers, para arquitetos, para galera muito louca. É um curso de criatividade. Meus alunos são funcionários públicos, advogados, médicos, são pessoas que têm problemas e precisam dar soluções criativas, não querem dar soluções do padrão, querem buscar soluções diferentes. Muito legal. É nóis, Valeu. velho. Abraço. Falou. Tchau. Fui.